gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronieri e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer as minhas últimas leituras, ou melhor dizendo, os livros que eu li durante o mês de janeiro. Já quero começar aqui falando que esse mês de janeiro foi um mês de ótimas leituras e eu li demais. Normalmente eu leio de 6 a 7, no máximo, assim, estourando quando eu tô muito leitora, 10 livros por mês. Mas esse mês, por conta do desafio 7 livros em 7 dias, eu li um total de 13 livros. E o que mais me surpreendeu foi que, de fato, eu gostei da maioria deles. Então, assim, foi um ótimo mês de leitura e, com certeza, começamos o ano aí com um pé na frente. Quero lembrar também a vocês que não precisam se comparar, não é pra vocês ficarem pensando que vocês leem pouco, porque, na verdade, como eu mesmo disse, esse é um ritmo de leitura que eu não estou habituada a ter. Ai, mas mesmo assim, 7 livros é muito. Gente, de verdade, leiam no seu ritmo, aproveitem as suas leituras, porque no fim das contas é isso que importa, você ler e gostar dos livros que você está lendo, você aproveitar o que você leu. Não foque tanto em números, eu sei que é difícil aí com a internet, tanta gente aí competindo para ver quem lê mais, mas de fato não foquem nisso, porque senão vocês vão perder toda a parte boa da coisa que é a leitura. Bom, antes de começar o vídeo, quero pedir aqui que vocês deixem o seu like, comentem quais desses livros você conhece, já leu ou quer ler. E se inscreva no canal, porque isso tudo é muito importante para que a gente continue crescendo. E enfim, quem sabe a gente ser monetizado aqui nesse YouTube. Bom, sem mais delongas, bora lá pro vídeo, porque ele vai ficar um pouquinho mais grande do que o normal. O primeiro livro que eu li, na verdade, foi um mangá. Pra quem ainda não conhece, mangá nada mais é do que uma HQ japonesa. Eu pedi recomendações no meu Instagram e também pro meu namorado, que simplesmente é apaixonado por mangá. E eu recebi Vagabond como uma delas. Então eu já tinha lido o volume 1 e 2 nos meses anteriores. E em janeiro eu resolvi ler o volume 3. Eu tô lendo pelo Kindle Unlimited, que alguma alma bondosa subiu no Kindle Unlimited. Então a gente tem praticamente todos os volumes lá, mas em inglês. E eu estou amando demais. Vagabond conta aí a história de 2 amigos. Um deles é espadachim e ele é bem aquele frio e que sai derrotando todo mundo nas aldeias, enfim. Apenas por poder mesmo, ele ainda não tem muito bem um objetivo. A gente vai descobrir esse objetivo conforme a história vai passando. Enquanto o outro estava predestinado a casar com uma menina ali, né? Por conta da família dela e dele e tal. E, de repente, no meio dessa aventura com o amigo dele, ele encontra uma pessoa que ele de fato ama e ele resolve ficar ali com ela. Basicamente é isso, não tem como eu falar muito sem dar spoiler e eu recomendo demais. O traço desse mangá, o desenho, gente, é simplesmente incrível, é muito lindo. Eu acho que eu nunca vi uma arte tão bonita assim. Eu tava pensando que ia ser uma coisa mais cartoon, sabe? Tipo, que nem a gente vê em One Piece, por exemplo. Mas não, aqui em Vagabond é um traço muito realista e realmente muito detalhista. O autor pega cada detalhe em uma página só que você passa mais tempo admirando do que lendo. E também vale lembrar que Vagabond não é aquele mangá que você vai sentar e ler em uma hora, não. Ele é bem comprido e tem bastante diálogo, então eu acho que tem 300 a 600 páginas, dependendo do volume que você pega. Então, realmente é um mangá para você parar e desenvolver ali um tempo nele. E eu acho que não teria melhor mangá pra mim começar essa minha nova fase. Porque eu tava pensando assim, mas vai ser uma história meio rasa, que não sei o quê. E não, Vagabond com certeza não vai ser raso. Porque realmente tem muita coisa pra desenrolar ali. E os capítulos são bem longos, então eu amei. Em seguida, eu terminei Antropoceno, do John Green. Eu tinha começado, acho que foi em dezembro ou novembro, alguma coisa assim. Só que eu não tinha terminado ainda, e eu terminei em janeiro. Tem alguns post-its, não sei se vocês vão conseguir enxergar direito no vídeo, mas tem alguns. E bom, John Green é o mesmo autor de A Culpa das Estrelas, Tartarugas até lá embaixo, enfim. Todo mundo conhece aí os grandes títulos desse autor. Só que esse daqui é totalmente diferente de tudo que você conhece dele, mas ao mesmo tempo você consegue ver diversas características em comum. Mas como assim? Esse daqui é um livro de crônicas, então não vai esperando uma história, um romance. Aqui a gente vai ter nada mais é do que o próprio título diz, notas sobre a vida na Terra. Então, por exemplo, o John Green, ele lembra de quando ele estava brincando no parque com as crianças dele. E ele vai discorrer ali uma crônica sobre isso. Daí ele fala também sobre pandemia, beisebol, banco imobiliário, Super Mario, enfim.
qualquer assunto que você imaginar, ele vai colocar aqui. E isso faz com que a gente se sinta mais amigo do John Green, vamos dizer assim. Então, se você gosta do trabalho dele, pode ser que você goste desse livro, porque você vai conhecer melhor o autor e todas as dificuldades que ele tem. Por exemplo, que ele tem toque, enfim. Ele conta diversos fatores da vida dele, então você se sente um pouco mais próximo. Fora também que você aprende muito com esse livro. Mas não vá pensando que é um livro de você sentar, ler e acabou. Não, esse daqui você tem que ir lendo uma crônica, 3 crônicas assim por dia, pra você realmente refletir um pouco sobre ele, absorver o que tá falando ali. Porque se você só lê de uma vez, eu acho que vai perder um pouco a razão desse livro. Eu acho que o objetivo do John Green foi realmente trazer reflexões pra nossa vida. E se você lê depressa ou de uma vez, eu acho que perde um pouco esse foco. Lógico, você pode fazer isso se você quiser, mas eu particularmente não recomendo. Então foi isso que eu fiz, eu fui lendo aos pouquinhos. Tem diversas páginas assim com marcações que eu amei e realmente faz a gente pensar na vida. E essa página aqui em específico, eu praticamente grifei tudo. E aqui ele tá falando sobre você ver beleza em pequenas coisas e, sei lá, você olha o pôr do sol e começa a pensar com uma vida bonita, porque um dia ele tava com a criança dele no colo, um dos filhos dele. Tinha tanta coisa acontecendo e o filho dele tava olhando pra uma simples folha, sabe? Enfim, então é muito bom. Eu recomendo demais. É um livro pra você conhecer o John Green como autor de romance. Esse daqui é um livro meio que um bônus do que você já conhece do John Green. Então, não recomendaria você começar por esse livro do John Green, a não ser que você queira só ter a experiência desse livro. Porque se você ler esse livro e depois ler A Culpa das Estrelas, Tartarugas até lá embaixo, etc., talvez você não goste, porque aqui é um John Green totalmente diferente. Aqui você percebe, sim, alguns métodos de escrita dele, algumas manias mesmo de escritor que ele já tem nos outros livros, mas esse daqui não é um romance, então não é a mesma pegada, não é a mesma proposta. Fiquem aqui avisados. Em seguida ali, os serviços de entregas expressas da Kiki. E esse daqui tem um booktour aqui no canal, porque simplesmente vale a experiência de você ver. É realmente muito lindo, um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. Por dentro e por fora, eu simplesmente fiquei apaixonada pelo trabalho gráfico dessa editora e quero conhecer mais títulos deles e quem sabe aí comprar. Foi uma edição realmente pensada com muito carinho, provavelmente porque sabe que é uma adaptação de uma animação muito famosa, então as pessoas já têm um carinho por essa obra. Bom, e o que se trata, né, as entregas expressas da Kiki? Como eu disse, o livro já foi adaptado para a animação do Estúdio Ghibli, só que com o título Serviços de Entregas da Kiki. E aqui a gente acompanha uma bruxinha de 13 anos, que o que acontece? Quando eles completam 13 anos e são bruxinhos, eles precisam ir para outra cidade e desenvolver ali sua independência como bruxo. Então eles vão ter que desenvolver qual vai ser sua carreira, sei lá, fazer poções, ou, no caso dela, fazer entregas, e ao mesmo tempo se adaptar a uma cidade onde elas não conhecem ninguém e arranjar um lar. A única coisa que eles podem levar é os seus equipamentos de bruxa, então, tipo assim, a vassoura, a roupinha preta, né, a mochila com algumas coisas ali pra eles se sustentarem e o gatinho deles, que normalmente todas as bruxas têm. E aqui que vai, e ela, diferente da mãe dela, que escolheu uma cidade pequena, que fosse mais fácil de lidar com as pessoas, ela escolheu uma cidade grande que fosse perto da praia, porque era a vontade dela. Mas quando ela chega lá, ela fica um pouco assustada, porque as pessoas ali daquela cidade faziam muito tempo que não viam uma bruxa. Então eles não entendiam qual o objetivo dela ali, se ela queria fazer mal, e começou a surgir um burburinho. Só que, no meio dessa aventura toda, ela encontra uma padaria, e onde tem uma mulher grávida super fofinha, que agora dá pra lembrar o nome dela, que ajuda a Kiki a montar o seu negócio, que é as entregas expressas. Enfim, esse livro é simplesmente tudo pra mim, é muito gostosinho de ler. É um ótimo livro para você dar para pessoas que estão iniciando na leitura, porque ele é muito fácil, além dele ter diversas ilustrações. E como eu disse, é uma história muito simples, mas que traz aquele quentinho no coração. Recomendo demais também a animação, porque para mim as duas obras ali, ó, caminham juntas. Tem algumas diferenças entre elas, mas eu não sei optar qual é a minha favorita. Em seguida foi outro livro que eu comecei em outro mês, mas terminei apenas em janeiro, que foi A Sombra Escarlate. A Sombra Escarlate nada mais é do que um romance que se passa na época vitoriana. Então aqui a gente acompanha a nossa protagonista, que chama Scarlett,
E o que acontece, né? Porque ela tem esse nome para início de tudo. Tem aí uma coisa meio mística em volta dela, porque eles acreditam que ela é meio que amaldiçoada, porque quando ela nasceu, a mãe dela morreu. E como ela deixou a mãe dela banhada de sangue, deu aí o nome Scarlet. E desde então, ela vive ali no castelo com seu pai, que eles são meio que da realeza, mas eles não são, tipo, luxuosos nem nada, são apenas uma realeza, assim, mais simples. E de repente, um dia começa a surgir diversos assassinatos nessa cidade e um burburinho ali, né, por conta de já ter esse miticismo em volta dela, começa a surgir que provavelmente ela tem alguma relação direta nesses assassinatos. E ao mesmo tempo, a nossa protagonista Scarlet, ela começa a ter alguns sonhos em que ela presencia os assassinatos, mas não é ela precisamente assassinando, é uma cópia dela assassinando essas pessoas. Então fica aí, será que tem um clone dela? Será que tem alguém se passando por ela? O que tá acontecendo? E você fica muito envolto nessa história. História vem, história vai, era vitoriano, né? Então o que eles queriam? Pegar ela pra matar. Então ela de fato vai presa, só que a Scarlet dá um meio de fugir. Enquanto você acha que a história vai parar por aí, ela só engrena ainda mais. Eu demorei um pouquinho mais pra ler esse livro, porque ele tem uma escrita um pouco característica à época, fazendo aí o jus. Não é algo travado, não é algo lento, apenas eu demorei um pouquinho para me adaptar a esse tipo de escrita mais, vamos dizer assim, formal. eu vim de muitas leituras simples e contemporâneas, então quando eu cheguei numa escrita um pouco mais formal, eu dei uma travadinha. Mas foi bem tranquilo de ler, foi muito gostoso, eu fiquei ali intrigada no enredo. E eu nunca tinha lido algo que se passasse na era vitoriana, então foi algo muito interessante de se passar aí. E eu escrevi uma resenha no Scooby e também no Instagram, para quem quiser mais detalhes sobre a leitura, eu recomendo demais. E é da editora Palavras e Versos, que é uma editora que está iniciando aí no mercado editorial, além de ser uma autora nacional. Então vale muito a pena conhecer o trabalho. Em seguida veio quem? Aline Bay, a queridinha desse canal. Esse livro, assim como Entregas Expressas da Kiki e mais alguns que eu vou mostrar aqui, são presentes e tem unboxing no canal. Vou deixar o link nos cards para quem quiser ver e gosta dessa experiência de unboxing. E também quero já dizer aqui que se vocês têm vontade aí também de me presentear, fiquem à vontade, o link está sempre na descrição da minha wishlist da Amazon, então vocês podem dar ou algum livro que tá ali presente, ou outro livro. Eu não vou saber que vocês me presentearam só quando ele chegar aqui, então é uma ótima maneira de vocês me darem um presentinho e me surpreenderem. Além de ser uma maneira mais direta de vocês apoiarem aqui o canal. Enfim, não se sintam pressionados, eu só achei legal falar aqui, porque algumas pessoas me perguntaram como fazia pra dar presentes aí pela wishlist da Amazon, então é só vocês clicarem aqui no link da descrição, entrarem, escolher aí qual livro vocês querem me dar de presente e comprarem, que eu vou receber aqui. E vocês podem mandar de maneira anônima também, vocês não precisam colocar o nome de vocês. Então, bom, por onde começar a falar desse livro? Ele tem tantas camadas, ele é tão incrível. Eu gostei dele mais do que O Peso do Pássaro Morto. E O Peso do Pássaro Morto, sim, estava no meu pódio há muito tempo. Então, assim, um livro que foi tirado, mas pela mesma autora, então tá tudo certo. A coreografia da deusa, a gente vai acompanhar a Júlia, que ela tem, eu acho que de 5 a 6 anos no início do livro. E depois a gente vai acompanhar ela também crescendo, assim como O Peso do Pássaro Morto. E a Júlia, ela passa ali por um abuso psicológico, e eu não me recordo se tem físico também, mas um abuso psicológico da parte da mãe dela. Que é uma pessoa muito controladora, que tudo tem que ser do jeito dela, e que também perde, assim, o controle diversas horas. Não só com a Júlia, como também com o pai da Júlia. O motivo esse com que faz com que eles acabem se divorciando. Bom, o pai dela se divorcia, mas acaba optando por não levar a Júlia. E a Júlia se sente muito ferida, muito incompreendida, porque ela pensou que quando eles se divorciassem, o pai dela ia salvar desses abusos psicológicos da mãe dela, e que ela, enfim, ia poder ser uma criança feliz. Só que isso não acontece. Pelo contrário, o pai dela se vai, busca ela um fim de semana sim, o outro não é algo assim tão frequente. E toda vez que ela questiona ele sobre isso, ele meio que dá uma cortada nela, ele não quer tocar muito no assunto, porque afinal, no ponto de vista dele, uma filha precisa ficar com sua mãe. E aqui a gente tem toda essa questão de uma mãe que não necessariamente
gosta muito da maternidade, vamos dizer assim. Aos poucos você vai tentando entender o lado dela, mas mais do que tudo você se aproxima da Júlia e você entende as dores dela. Você percebe como isso afeta outros lados da vida dela, ela não se sente suficiente para diversas coisas. E quando ela acha que ela enfim se encontrou em algum lugar, que é a dança, por isso que é a pequena coreografia da Deus, a Júlia percebe que ela ainda assim não pertence àquele lugar. Então ela passa diversos anos da vida dela tentando pertencer a algo e a alguém e realmente achar amor. E ela fica nessa busca constante e não encontra. Então assim, gente, resumindo assim, sem dar spoilers, é isso que eu posso falar. Mas esse livro é tão grandioso, tem tantas camadas que não tem como me explicar. Ele parece um pouco grosso, eu acho que ele tem umas 300 páginas. Eu enchi de post-it. Mas, como eu sempre falo, a Aline Bem, ela escreve em versos, então é muito rápido. Eu li, acho que em 2, 3 horinhas. Chorei demais, porque esse livro me tocou muito. E eu recomendo para todo mundo. Eu não sei se tem, assim, algum gatilho, eu não me recordo. Diferente do Peso do Pássaro Morto, que tem diversos gatilhos. Eu acho que esse daqui não tem tantos. Ou não tem. Eu realmente não consigo me recordar. Eu acho importante vocês pesquisarem sobre. O próprio diz aqui na capa, é um retrato sensível e brutal sobre família, amor e abandono. Então, assim, gente, muito bom mesmo. Principalmente se vocês tiverem aí, né, pais divorciados. Eu acho que vocês vão se relacionar com a Júlia mais diretamente ainda em diversos aspectos. Então, vale muito a experiência. Esse livro aqui é um ótimo livro para começar a ler Aline Bem, por se tratar de um livro um pouco mais leve. Agora, os outros livros que eu vou estar falando, eu vou passar um pouco mais rápido, porque todos eles já têm vídeo aqui no canal. Então, se vocês tiverem mais interesse em se aprofundar neles, eu recomendo que vocês vejam os vídeos direcionados para cada um deles. Eu acho que não vai dar para colocar todos nos cards, mas como não tem muitos vídeos no canal, fica fácil aí de vocês buscarem e acharem. Mas eu vou deixar todos que eu conseguirem aqui nos cards. Eu li Em Preciosos Estilhaços, da Thaís, e eu fiz um blog de leitura. É um livro muito sensível, com diversos gatilhos e assuntos pesados, onde a gente acompanha a nossa protagonista, Virgínia, e o nosso outro protagonista, Rafael. E os dois ali estão investigando 2 casos diferentes, mas que estão, de certa forma, interligados. A Virgínia foi chamada para defender uma menina que passou por abuso sexual na faculdade e tá relacionada a pessoas de dinheiro e muito influentes. Então, assim, a chance deles ganharem é pouca e a menina fica até um pouco insegura de pedir para entrar com esse processo, mas a Virgínia entra de cabeça e vai atrás disso. Em contrapartida, o Rafael está investigando o Joacir, que ele não sabe muito bem o porquê, mas acaba influenciando ali na Virgínia, porque ela não gosta muito dessa ideia. E a Virgínia nada mais é do que a prima do Marcelo, que é o companheiro do Rafael de investigação. Então tem toda essa trama e ao meio da história, as 2 histórias vão ali se interligando e a gente vai conhecendo mais tanto da história dos nossos protagonistas, então o passado deles, como também como a vida antiga deles, né, trouxe traumas para a vida presente. Então, por exemplo, o Rafael, ele é divorciado e tem toda ali uma questão de religião e por que isso não pegou bem, e depois ele ficou extremamente mulherengo e se relacionou com pessoas que ele não deveria. E a Virgínia, que ali ela foi também abusada quando era criança, torturada, vamos dizer assim também, porque realmente coisas muito pesadas aconteceram com ela. E ela vive ali uma vida com praticamente depressão, vamos dizer assim, um estresse pós-traumático. E ela não se alimenta direito, ela se corta, enfim. São esses níveis de assunto que você vai encontrar nesse livro. Com uma escrita bem parecida com o roteiro, e depois conversando com a autora eu descobri que ela é mais dessa área de roteiro, então tá aí explicado, o que faz com que a escrita seja super fluida e rapidinho de ler. Então, quando você vê, já foi tipo 50%, 20% do livro e você nem sentiu. Bom, como eu disse, se vocês quiserem saber mais sobre o livro, eu recomendo o vlog. Em seguida, eu li 24 Horas de Amor, que na verdade eu ouvi o audiobook pelo Scribd, que é um aplicativo onde você tem audiobooks e e-books. E o link dele sempre tá aqui na descrição. Vocês assinando pelo meu link, vocês ganham 2 meses grátis e eu ganho 1 mês gratuito, então vale a pena testar.
Eu sou apaixonada pelos audiobooks deles, eu acho que eles fazem com maestria, não é robô, é realmente atores narrando, e tem diversos lançamentos. Se você lê ou escuta em inglês, é mais vantajoso ainda, porque tem diversos títulos. Eu acho que do King mesmo, eu acho que tem quase todos os livros em inglês, tanto em audiobook como e-book. Taylor Jenkins Reid também, enfim, diversos autores aí que estão na boca do povo, já estão lá e com os seus lançamentos. Enfim, 24 Horas de Amor foi uma experiência de audiobook assim incrível e diferente que eu preciso recomendar para vocês, porque não é narrado apenas com um autor, não, são 2 atores, a mulher e o homem. Então faz com que você praticamente veja as cenas assim passar à sua frente. É como se estivesse vendo uma série. Eu achei muito imersivo, eu gostei muito da experiência e eu recomendo demais. Conta aí a história dos nossos 2 protagonistas, que eles estão ali em Campos de Jordão, se eu não estou enganado, e eles acabam se conhecendo num bondinho, porque ambos estavam lendo, e a menina resolve puxar ali um assunto com ele. A partir dali, eles veem que tem uma química rolando, e eles prometem a si mesmos que eles vão viver 24 horas de amor, e depois já era, não vão mais se ver, cada um segue sua vida, sem peso na consciência. E bom, como é um romancinho, a gente sabe, né, gente, que vai acabar acontecendo algo mais. E, enfim, se vocês quiserem saber mais, tem um vídeo de mini resenha aqui sobre ele no desafio 7 livros em 7 dias. Depois eu li O Médico e o Monstro, e assim, eu não conhecia muito sobre a história, eu até achava que tinha alguma coisa em relação a Frankenstein, e não sei porquê, mas na minha cabeça tinha. E foi um clássico que, assim, é bem tranquilo de ler, mas eu achei um pouco confuso a maneira que é narrada. E, assim, eu recomendo muito que você leia nessa edição, que tem uma explicação, né? Tem uma introdução. No caso, ali, a introdução depois de ter lido o livro, pra mim não pegar spoiler. E eu recomendo que você faça isso, porque realmente tem diversas citações sobre a história, enfim. É um livro muito rico por conta das suas referências, por conta do contexto da época e da coisa que ele conta. E por conta dele tratar de assuntos ali de maneira obscura, vamos dizer assim, indireta. Mas tudo isso está implícito na obra, então a menos que você pesquise e se aprofunde, você não vai pegar. Então por isso que eu achei muito importante a introdução desse livro, porque eu terminei o livro, eu não tinha entendido muito bem, eu daria umas 2,5, 3 estrelas no máximo. Mas com essa introdução eu consegui ver o porquê ele é importante e consegui entender coisas que eu não tinha entendido, então fez ele crescer um pouquinho ali na minha cabeça. Ele também tem vídeo aqui no canal onde eu explico quais são essas importâncias sobre ele e também explico mais sobre o contexto da história. E aqui a gente nada mais tem do que a história de um cientista que ele cria uma poção onde ele consegue se separar da versão do bem e do mal dele, só que em algum momento a versão do mal começa a tomar mais posse dele do que a do bem. Basicamente é isso. Depois teve mais um audiobook aqui para nossa lista, que foi O Meu Pé de Laranja Lima. E, gente, que livro mais sensível e tão precioso assim, gente. Se você gostou de Passarinha, com certeza você vai gostar de O Meu Pé de Laranja Lima. Tem toda essa inocência da criança, tem ele descobrindo o mundo e, além disso tudo, tem um assunto muito importante, que é a questão de agressão de crianças e, enfim, esse descuido mesmo que a gente tem, que na nossa cabeça muitas vezes pode parecer um cuidado, mas na verdade não é. O Zezé, ele passa por diversas agressões, tanto do pai, da mãe, quanto da irmã. Tudo porque ele é uma criança muito travessa. Parece que quanto mais ele apanha, mais ele busca amor e atenção. E ele acaba ali desenvolvendo mais travessuras em busca desse amor, só que nunca chega a ele. As únicas 2 pessoas que passam ali no livro esse amor e carinho que o Zezé tanto busca é o português e a Glória. Enfim, é um livro que tem, eu acho que 200 páginas, mas fica na sua cabeça de uma maneira, gente, que eu recomendo demais. E também tem vídeo sobre ele no canal. E é claro que no meu desafio de 7 livros em 7 dias, tinha que ter Agatha Christie. E aqui temos Um Passe de Mágica. Confesso que esse daqui não foi o melhor livro da autora que eu já li. Tanto que esse daqui eu acho que foi o mais fraco desse desafio que eu realizei. E aqui a gente acompanha, né, a Miss Marple novamente, que é uma das investigadoras da Agatha Christie, que é uma senhorinha, aquela clássica senhorinha fofoqueira, mas que ela sempre descobre os crimes antes da polícia. E nesse caso, a amiga dela fala: "Ai, Miss Marple,
tem uma amiga minha aí que tá passando por uns problemas, eu acho melhor você ir lá vistoriar. E daí a Miss Marple vai pra lá, e quando ela chega lá, acontece o quê? Um assassinato. E então a missão da Miss Marple, além de vistoriar essa amiga, agora é também resolver esse assassinato. Eu não gostei muito da premissa desse assassinato, eu achei que ficou muito evidente o que ia acontecer. Lógico, né, gente? Hoje em dia, que a gente já tem tanto suspense e tanta coisa assim, é mais fácil de prever as coisas da Agatha Christie. Mas esse daqui é muito fácil mesmo de prever. Não sei. Pra mim foi muito fácil, comparado aos outros, que às vezes me confundia e até me pegava em alguns detalhes que eu não tinha visto, mas esse daqui ficou muito fácil, muito evidente o que ia acontecer, e quando você pensava que ia ter algum plot, não tinha, era exatamente o que você pensou. Então isso fez a escrita ficar um pouco maçante pra mim, a história parece que não andava, e eu tava com vontade de pular logo pro fim e ver o que já acho que ia acontecer. Mas eu não fiz isso e fui até o final, mas no fim eu acabei dando 3 estrelas. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal, porque todos esses livros são do desafio. Depois eu li Olhos d'Água, que é um livro muito sensível e que conta a história do Brasil, que a gente não costuma tanto a ter contato. A gente até tem contato com esse tipo de história, mas tipo sensacionalistas passadas nos jornais. Ela traz um contexto assim mais pessoal, mais próximo de nós, do narrador ali, dos nossos protagonistas. São pequenos contos / crônicas, então eu não posso falar especificamente do que se trata cada uma, porque senão vai ser spoiler, porque eles são realmente bem curtinhos. Mas a gente tem diversas situações que acontecem aí no cotidiano de diversas pessoas no Brasil e que realmente nos faz questionar sobre o nosso método de vida, sobre a nossa sociedade, o que a gente pode fazer para ajudar os outros, enfim. É um livro muito sensível que vai falar aí sobre periferia, sobre criminalidade, sobre injustiça, sobre... Ai, é tanta coisa que não tem como eu descrever. Recomendo que veja o vídeo específico desse livro também. E mais do que isso, eu recomendo a leitura. Eu acho que ele tem 100 páginas, no máximo 200. Só que é aquele livro que você lê e depois você fica, sei lá, um mês todo pensando nele. Eu ainda tenho assim na minha cabeça diversas crônicas e eu não consigo parar de pensar nelas. Estamos acabando, falta só 2 livros. Esse daqui eu peguei recomendação no canal do Lucas Barros, que é O Paciente. Confesso que eu não tava dando muito assim pro livro, eu sabia que o Lucas tinha gostado demais e que se tratava de um suspense / thriller que é frenético, mas eu não achei que fosse tão frenético assim. Eu comecei a ler o livro e eu não queria parar, eu queria continuar ele e ir até o fim, só que eu tinha outras coisas pra fazer, só conseguia pensar nesse livro. E o fim, assim, foi um plot tão grande que eu não sei se eu que fiquei meio lerda mesmo, ou se realmente não estava evidente que ia ser esse plot. Mas basicamente a gente tem um paciente ali que todo mundo que se relaciona com ele, os psicólogos, os médicos, os enfermeiros, acaba se matando ou morrendo em algum momento. Tem todo esse ar meio místico, será que ele lê a mente das pessoas? Será que ele consegue identificar seu medo? Será que ele que mata as pessoas? Conforme você vai lendo, você vai conhecendo ele melhor, junto com o nosso protagonista, que é ali um dos novos psicólogos, eu acho, desse hospital psiquiátrico. Então ele fala, não, eu quero esse paciente pra mim, porque eu quero entender ele. A supervisora fala, olha, tudo bem, mas você vai ter que vir uma vez por mês, no mínimo, conversar comigo e ver se você tá bem mentalmente, porque, olha, não temos boas expectativas com esse paciente. E daí, tudo bem, ele vai lá e ele começa a investigar, ele vai atrás da família, enfim, é um ótimo livro, é um dos melhores thrillers que eu já li. Tem disponível no Kindle Unlimited e no Prime Reading. E por último, mas não menos importante, O Gato que Amava Livros. Foi aí o último livro para fechar esse ciclo dos 7 livros em 7 dias. E aqui a gente tem a história desse gatinho e de um menino que acabou de herdar uma livraria, que na verdade é um sebo, do seu avô. E bom, esse gatinho ele vai lá nessa livraria com algumas missões para esse menino, que basicamente são fases de um labirinto. E daí cada fase tem aí seu chefão e uma problemática em relação ao universo literário. Então, em um é sobre colecionar livros e nunca lê-los, e outro é sobre você ter livros, mas você lê e depois você guarda, você não relê eles, então por que deixar eles parados? Outro é sobre ter livros e manter eles como se nunca tivesse lido, porque a gente não marca, não escreve, enfim. Tem também a questão de audiobooks, tem também leitura dinâmica, tem diversas problemáticas e esse livro aí causou alguns rebuliços no Scooby. Eu vi aí algumas pessoas amando e outras odiando.
Eu discorro um pouco melhor sobre o que eu achei dele no vídeo específico dele, mas basicamente eu gostei do livro, mas eu acho que eu teria me relacionado melhor com ele se eu fosse mais jovem e eu não tivesse já entrado nessa problemática e nessas discussões, porque é realmente um livro para você questionar e se refletir aí sobre suas escolhas com o livro, com o meio literário. Realmente aí, né, tomar uns tapas na cara, outras passadas na cabeça. É um livro realmente para levantar esse questionamento. E eu acho importante que a gente se questione sobre qualquer assunto. Então, acho que é válido. Só que hoje em dia que eu já me questionei, já entendo mais sobre o assunto, não achei tão interessante. Porque eu não consegui me relacionar tanto com o menino, sabe? Os pensamentos dele. Eu acho que, de fato, se eu fosse mais jovem quando eu li esse livro, eu ia amar ele. Mas ainda assim eu dei 3 estrelas, porque é uma leitura muito envolvente, rapidinha de fazer. E, como eu disse, tem toda essa questão que eu acho importante ser tratada. E é um livro bem tranquilo, com escrita fácil, e não tem assuntos pesados, então pode sim ser lido por esse público mais adolescente, pré-adolescente, mais jovem mesmo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Acho que ficou um pouquinho longo, mas espero que vocês tenham gostado. Então, comenta aqui se vocês leram algum desses livros, se vocês concordam com a minha opinião, se não. Enfim, vou ficar muito feliz de conversar com vocês sobre livros e nos vemos no próximo vídeo.